Sejam bem-vindos a mais uma reflexão sobre as afeições religiosas. Nós mencionamos no primeiro episódio que no ano de 1750, Jonathan Edwards foi demitido do pastorado da Igreja Congregacional Northampton. A razão foi uma discordância em relação à ministração da Ceia do Senhor. Edwards queria colocar algumas restrições e o conselho diretivo daquela igreja não aceitou as restrições que ele queria impor à celebração da Ceia do Senhor. Razão pela qual ele deixou a cidade de Northampton e foi trabalhar numa missão com os índios em uma localidade chamada Stockbridge. É nesse período que ele conhece David Brainerd, que quase tornou-se genro dele, vindo a falecer antes do casamento, e ele transcreveu o Diário de David Brainerd, uma obra que está também em português. Neste período ele produziu muitos escritos, foi o período que ele mais escreveu. Não tinha as responsabilidades pastorais, o trabalho missionário não demandava tanto tempo, então ele escreveu muitas obras. E obras teológicas, comentários, muitas ampliações de seus sermões. E uma obra filosófica específica que eu gostaria de ressaltar nesse episódio é O Fim Principal. Literalmente em inglês seria O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. É uma obra pequena, não é muito extensa, porém muito profunda, porque nesta obra ele vai argumentar a respeito da razão pela qual Deus fez todas as coisas. Inicialmente é importante ressaltar que ele tinha um grande conhecimento filosófico e toda esta obra, ela inicialmente é baseada na argumentação de Aristóteles em Ética Nicômaco, onde ele racionalmente fala a respeito da eudaimonia, que segundo Aristóteles é a razão ou o alvo, a finalidade da existência humana. Também é visível que Jonathan Edwards depende em grande medida de Tomás de Aquino. Ele se vale do tratado da bem-aventurança, das beatitudes de Tomás de Aquino em sua Suma Teológica. A estrutura da obra é bem parecida com a tomista, que argumenta primeiramente racionalmente, depois a partir da revelação das Escrituras. E qual é o argumento que Jonathan Edwards desenvolve nesta obra? Ele diz que todas as coisas, elas estão ordenadas no sentido de finalidades, ou teleologicamente, olhando para as finalidades das coisas. Assim, segundo ele, existem inúmeras finalidades. E as finalidades, elas são ordenadas dentro de uma série. Quando nós pensamos numa sucessão de finalidades, nós temos que entender que existem finalidades que são subordinadas a outras finalidades. Essas são chamadas finalidades últimas dentro de uma série. Porém, há finalidades últimas que são mais importantes, mais elevadas, e elas trazem consigo um grupo de séries, então são chamadas finalidades últimas. Mas tanto a razão como também a revelação, e isso desde Aristóteles é dito isso, Tomás de Aquino confirma, a razão e a revelação exigem que haja um fim principal, que haja aquela finalidade que ela em si é suficiente e que não existe outra além dela. Ou seja, você deve buscar aquilo e aquilo nada mais. Não tem outra razão para se buscar aquilo. Aquilo é a razão maior da existência. Bom, vamos tentar ilustrar, porque eu sei que é um pouco complicado e abstrato somente falar. Permita-me ilustrar.
Imagina que você está tossindo bastante e a tosse incomoda você. Mas você está trabalhando e não tem como fazer nada neste momento. Então, o que você pensa? Quando eu sair daqui, eu vou parar numa farmácia, vou estacionar meu carro, vou até o atendente, o farmacêutico, vou pedir a ele um antitussígeno, vou comprar o antitussígeno, vou para casa e aí eu vou tomar o antitussígeno para eu parar de tossir. Veja que dentro dessa série de finalidades, existem finalidades subordinadas. Ele tem que sair do seu trabalho e estacionar o carro numa farmácia. Então ele estaciona o carro frente a uma farmácia. Para quê? Para entrar na farmácia e comprar o antitussígeno. Ele vai até o farmacêutico e diz o que quer. O farmacêutico então lhe dá um Celestamine, por exemplo. Então ele compra, ele paga. O farmacêutico diz, olha, é bom que ao chegar em sua casa, você não tome imediatamente esse remédio, porque ele pode te induzir a sono, a menos que você queira dormir logo. Então ele te orienta como você tomar aquele remédio. Você chega em sua casa, pega o remédio e você guarda em um determinado lugar, na intenção de, quando chegar o momento certo, tomar o remédio. Ninguém compra remédio para simplesmente estocar, guardar, colecionar. A compra do remédio tem uma finalidade. E nesse caso a finalidade é eu tomar o remédio para parar de tossir. Muito bem. Então chega o momento certo, eu já acho que está na hora de dormir, eu vou lá e tomo o antitussígeno e durmo bem aquela noite. Nos dias seguintes repito o procedimento e melhoro. Veja que a finalidade de ir à farmácia, comprar o remédio, está em sujeição a você parar de tossir. Parar de tossir é uma finalidade última dentro dessa consideração. Porém, quando você vai além, é evidente que não é só parar de tossir. Você sabe que a sua saúde, ela está comprometida. Então você toma um remédio para ficar saudável. E por que você quer ficar saudável? A gente joga para uma consideração maior, é porque você quer continuar vivendo. Você sabe que aquilo pode virar uma pneumonia e você pode vir a falecer. Então, dentro de uma série existem fins últimos, alguns fins são subordinados a outros, e existe uma finalidade última dentro de uma série. Porém, se você pegar toda a existência e for fazendo essa sucessão, chega um ponto em que você tem que considerar que tem que haver um fim principal. E a pergunta que Edwards levanta é: qual é o fim principal para o qual Deus criou todas as coisas? E a conclusão dele é que Deus fez todas as coisas para si mesmo. Ou seja, Deus criou o mundo para Ele mesmo. E Ele é a finalidade última de todas as coisas. E isso se pode dizer tanto da criação como também da redenção. Porque Jonathan Edwards vai ecoar aquilo que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 11, o verso 36, dizendo: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando Edwards diz assim, olha, a razão última de todas as coisas criadas e a razão última de toda a história da redenção é Deus, ele tem em vista a questão da glorificação do nome de Deus. Então a glória de Deus é o fim maior, é o fim principal pelo qual Deus faz todas as coisas, tanto criar como redimir. Todas as ações de Deus visam unicamente que o seu nome seja glorificado. E aí a realidade é esta, que se nós considerarmos cada detalhe das coisas criadas e cada detalhe da obra da redenção, todas elas apontam para o fato de que Deus agiu e sempre age em função da glória ao seu nome, para que o seu nome seja glorificado, reconhecido como tal, o nome sobre todo nome. Quando Jesus falava do Espírito Santo, ele disse assim: ele me glorificará. A missão maior do Espírito Santo é glorificar o Filho. E o próprio Jesus, quando vai fazer a oração intercessória, ele ora ao Pai dizendo: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer.
E quando Paulo fala de Jesus Cristo como o sumo exemplo de servo, de abnegação, ele diz que Jesus, sendo Deus, ele abre mão de suas prerrogativas, assume forma humana, ele é obediente até a morte, morte de cruz, e Deus o exalta. E Deus o exalta e dá a ele um nome sobre todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a missão maior do Filho é glorificar o Pai. Tudo o que o Filho fez, a obediência do Filho, a própria morte do Filho, é para glorificar o Pai antes de mais nada. Muito antes de objetivar trazer salvação à humanidade, tudo o que Jesus fez foi para glorificar o Pai. Então, o Espírito Santo, o Filho, eles tudo fazem para a glória de Deus. Olhando nessa perspectiva, nós entendemos que nesta obra, Edwards lança mais um critério para nós analisarmos a genuinidade ou a ausência de genuinidade numa experiência religiosa. Porque se uma experiência religiosa que eu tenho não glorifica a Deus, é evidente que essa experiência, ela não é uma experiência produzida pelo Espírito Santo. Ela é humanamente produzida. Assim, nossos pensamentos, nossa intenção, nossa ação, reação e as experiências religiosas que temos, todos eles devem estar alinhados no sentido de produzir maior glória ao nome de Deus. Então, se eu tenho uma experiência e dessa experiência eu saio mais orgulhoso, eu saio grosseiro, eu começo a achar que de alguma maneira aquela experiência trouxe para mim um destaque, um reconhecimento, coisa dessa natureza, é evidente que essa experiência não é genuína, porque a experiência genuína, ela trará glória ao nome de Deus. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo em Pentecostes, e imediatamente eles começaram a falar em outras línguas. E o que eles falavam? Lucas diz, eles falavam das grandezas de Deus. E as pessoas ficaram maravilhadas. E a partir dali, então, quando Pedro prega o seu sermão, as pessoas se convertem. Deus é glorificado. Agora, se eu tenho uma experiência que não produz em mim mudança de caráter, não me torna mais humilde à semelhança de Cristo, não me dá a ternura do Espírito de Cristo, não me faz desejar uma vida de santidade, não faz com que eu tenha uma iluminação de maneira a perceber a certeza das coisas espirituais do Evangelho de Cristo, e, além de tudo, ainda não dá a mim uma simetria nas manifestações do meu comportamento, da minha maneira de viver, é claro que essa experiência não é uma experiência genuína. Mas se produz em mim estas coisas, Deus é glorificado. E quando Deus é glorificado, nós podemos inferir e concluir a partir do resultado produzido, a glória de Deus, que aquilo que está acontecendo comigo naquela experiência é uma experiência produzida pelo Espírito Santo. Está ali as santas e graciosas afeições religiosas. Observe que este livro, que em português foi trazido agora pelo John Piper faz um comentário, depois vem o texto, na obra A Paixão de Deus pela Sua Glória, ajuda-nos e fecha a nossa argumentação. Se você quer saber se a sua experiência é genuinamente espiritual, faça-se uma pergunta. Essa experiência glorifica a Deus? Essa experiência me torna mais semelhante a Cristo? Porque nada, absolutamente nada, glorifica mais a Deus do que a santidade de Deus na vida daqueles que o glorificam, daqueles que vivem para Ele. A glória de Deus é o fim último da nossa existência. De maneira que as experiências religiosas precisam, antes de mais nada, visar a glória de Deus. Que Deus lhes conceda experiências que o glorifiquem mais e mais. Deus o abençoe.